Era uma tarde de sexta-feira quando Amélie Dubois deixou o escritório mais cedo, ansiosa para chegar à casa de campo que havia herdado de sua amada avó, Colette. O vilarejo de Saint-Rémy-de-Provence, onde a propriedade estava localizada, era tão pequeno e charmoso que mal tinha lojas ou mercados. Por isso, Amélie fez questão de passar no supermercado da cidade antes de pegar a estrada, enchendo seu velho Citroën azul com alimentos, água e suprimentos suficientes para um fim de semana tranquilo. Enquanto dirigia pela rodovia, sentindo o vento em seus cabelos castanhos, Amélie pegou-se olhando para o espelho retrovisor. Aos 45 anos, as marcas do tempo já eram visíveis em seu rosto, especialmente as rugas ao redor dos olhos verdes. Ela suspirou, lembrando-se de que 25 anos ao lado de seu ex-marido, o alcoólatra Julien, haviam cobrado um alto preço emocional e físico. A perda devastadora do bebê devido à síndrome alcoólica fetal foi o golpe final para o casamento já conturbado. As lembranças dolorosas invadiram a mente de Amélie. Ela se recordou das noites em claro, esperando Julien voltar para casa, temendo que ele sofresse algum acidente ou se envolvesse em brigas de bar. Quando ele finalmente chegava, cambaleante e agressivo, Amélie tinha que suportar seus abusos verbais e, por vezes, até mesmo físicos. Ela se sentia presa em um casamento tóxico, incapaz de encontrar uma saída. A gravidez inesperada trouxe uma luz de esperança para a vida de Amélie. Ela acreditava que a chegada do bebê pudesse transformar Julien, fazê-lo perceber a importância da família e a necessidade de mudar seus hábitos destrutivos. No entanto, mesmo com a notícia da paternidade, Julien não demonstrou nenhum interesse em abandonar o vício. Pelo contrário, passou a beber ainda mais, afundando-se em um poço de autodepreciação e desespero. Amélie fez o possível para proteger o bebê, comparecendo a todas as consultas pré-natais e seguindo à risca as recomendações médicas. Porém, a constante exposição ao álcool durante a gestação acabou tendo consequências trágicas. O pequeno Luís nasceu prematuramente, com o sistema respiratório comprometido e uma série de malformações congênitas. Apesar dos esforços da equipe médica, o menino não resistiu e faleceu poucos dias após o parto. A perda do filho foi devastadora para Amélie. Ela se culpava por não ter sido capaz de protegê-lo, por não ter tido forças para deixar Julien antes que fosse tarde demais. O luto a consumiu por meses, transformando-a em uma sombra da mulher vibrante e cheia de vida que costumava ser. Julien, por sua vez, afundou-se ainda mais no alcoolismo, incapaz de lidar com a dor e a culpa. Foi em meio a esse período sombrio que Amélie decidiu colocar um ponto final em seu casamento falido. Com a ajuda de amigos e familiares, ela reuniu coragem para deixar Julien e recomeçar sua vida. O divórcio foi conturbado, marcado por discussões intermináveis e batalhas judiciais pela divisão dos bens. No entanto, Amélie estava determinada a seguir em frente e encontrar um novo propósito para sua existência. A herança da casa de campo de sua avó, Colette, surgiu como um sopro de esperança em meio às cinzas de seu passado. Amélie havia passado os verões de sua infância naquele lugar mágico, cercada pelo amor incondicional de Colette e pelas belezas da natureza provençal. As lembranças felizes daqueles tempos eram como um bálsamo para sua alma ferida. Amélie planejava usar a casa de campo como um refúgio, um lugar para se reconectar consigo mesma e curar suas feridas emocionais. Ela ansiava por dias tranquilos, dedicados à leitura, à jardinagem e à contemplação da paisagem deslumbrante que cercava a propriedade. Talvez, pensou ela, longe das pressões e das lembranças dolorosas da cidade, pudesse finalmente encontrar a paz de espírito que tanto almejava. Perdida em pensamentos, Amélie quase não notou a silhueta de um homem parado no meio da estrada de terra que levava à propriedade. Ela freou bruscamente, parando a poucos centímetros do desconhecido, que usava um impermeável largo e surrado, semelhante a um uniforme de operário. Ele tinha uma aparência desleixada, com barba por fazer e olhos cansados, mas havia algo intrigante em seu olhar. Por um momento, seus olhares se cruzaram intensamente, fazendo Amélie corar. Então, com um aceno de cabeça, o homem desapareceu na densa vegetação que margeava a estrada. Intrigada com o encontro inesperado, Amélie seguiu seu caminho, imaginando quem seria aquele estranho e o que estaria fazendo no meio do nada. Talvez fosse apenas um andarilho em busca de abrigo, ou um trabalhador rural a caminho de casa, após um longo dia de labuta. De qualquer forma, algo nele havia despertado a curiosidade de Amélie, deixando-a com uma sensação inquietante. Ao avistar a casa com seu telhado pontiagudo e a chaminé de tijolos vermelhos, Amélie sorriu com nostalgia. A propriedade tinha um ar de conto de fadas, cercada por um vasto jardim repleto de flores silvestres e árvores frutíferas. No entanto, era evidente que o lugar precisava de reparos urgentes.
As cercas de madeira estavam caídas, a pintura descascada e o jardim, outrora impecável, agora estava tomado por ervas daninhas. Amélie sentiu uma apontada no coração ao ver o estado de abandono da casa que guardava tantas lembranças felizes de sua infância ao lado da avó. Decidida a iniciar os reparos imediatamente, Amélie estacionou o carro em frente à casa e começou a descarregar suas malas e suprimentos. Ela havia trazido consigo uma caixa de ferramentas, tintas, pregos e tudo o que julgava necessário para dar início à restauração da propriedade. Com um suspiro determinado, vestiu suas roupas de trabalho e se pôs a consertar as cercas deterioradas. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. Quando uma voz masculina a surpreendeu. "Permita-me ajudá-la, mademoiselle." "Não tenha medo, sou carpinteiro e tenho habilidade com madeira", disse o homem, revelando-se como o mesmo desconhecido que ela havia encontrado na estrada. Amélie se assustou com a presença repentina do estranho. Seu coração disparou e ela instintivamente deu um passo para trás, mantendo uma distância segura. O homem percebeu sua apreensão e ergueu as mãos em um gesto apaziguador. "Desculpe se a assustei", disse ele com um sorriso gentil. "Não tive a intenção de parecer ameaçador. Estava apenas passando pela estrada quando a vi trabalhando sozinha e pensei em oferecer minha ajuda." Amélie estudou o rosto do desconhecido por um momento, tentando avaliar suas intenções. Apesar da aparência desleixada, havia uma sinceridade em seus olhos que a tranquilizou. Além disso, ela realmente poderia usar uma mão extra nos reparos da propriedade. "Agradeço a oferta", respondeu Amélie, relaxando um pouco. "Mas não quero abusar de sua gentileza. Já está ficando tarde e imagino que você tenha seus próprios compromissos." "Na verdade, não tenho nada urgente no momento", disse o homem, encolhendo os ombros. "Estou apenas de passagem pela região e ficaria feliz em ajudar. Considere isso um favor de um estranho simpático." Amélie hesitou por um instante, ponderando os riscos e benefícios de aceitar a ajuda de um completo desconhecido. No entanto, algo em seu íntimo lhe dizia que podia confiar naquele homem. Talvez fosse a maneira gentil com que ele a tratava, ou a sinceridade em seu sorriso. De qualquer forma, ela decidiu dar-lhe uma chance. "Muito bem, então", disse Amélie, esboçando um sorriso. "Eu aceito sua ajuda, mas com uma condição. Você deve me permitir retribuir o favor com um jantar. Afinal, não posso deixar um trabalhador voluntário passar fome." O homem sorriu, seus olhos brilhando com gratidão, e algo mais que Amélie não soube identificar. Ele estendeu a mão em um gesto de apresentação. "Meu nome é Luc Dubois", disse ele, apertando a mão de Amélie com firmeza. "E fico honrado em aceitar seu convite para o jantar, mademoiselle." Amélie completou, ela sentindo uma estranha eletricidade percorrer seu corpo ao toque da mão de Luc. Os dois trocaram um sorriso cúmplice, como se compartilhassem um segredo que mais ninguém conhecia. Então, sem mais delongas, puseram-se a trabalhar nas cercas, lado a lado, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu de cores vibrantes. Nas horas que se seguiram, Amélie e Luc trabalharam em perfeita harmonia, como se fossem velhos conhecidos. Luc demonstrou uma habilidade impressionante com a madeira, consertando as cercas com destreza e eficiência. Amélie, por sua vez, ocupou-se em recolher as ferramentas espalhadas pelo jardim e preparar um jantar simples, porém saboroso. Enquanto trabalhavam, conversavam sobre trivialidades, compartilhando histórias engraçadas e opiniões sobre os mais variados assuntos. Amélie se surpreendeu com a inteligência e o bom humor do Luc, que parecia ter uma opinião interessante sobre tudo, desde literatura até política. Ele tinha um jeito cativante de falar, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida para provocar um sorriso ou uma reflexão. À medida que a noite se aproximava, as cercas estavam completamente restauradas. Como novas, Amélie convidou Luc para entrar na casa, onde a mesa já estava posta com uma generosa porção de ratatouille, pão fresco e uma garrafa de vinho tinto. O aroma delicioso da comida preenchia o ambiente, despertando o apetite de ambos. Durante o jantar, a conversa fluiu com naturalidade, como se fossem velhos amigos colocando o papo em dia. Luc contou a Amélie sobre sua infância difícil em uma família desestruturada, sobre como havia descoberto sua paixão pela carpintaria ainda jovem e como essa habilidade o havia ajudado a superar momentos difíceis. Amélie, por sua vez, compartilhou algumas de suas lembranças felizes na casa de campo com a avó Colette, bem como a dor da perda precoce de seu filho e o fim conturbado de seu casamento. Luc ouviu atentamente cada palavra de Amélie, seus olhos cheios de compreensão e empatia. Ele parecia genuinamente interessado em suas histórias, fazendo perguntas pertinentes e oferecendo palavras de conforto quando necessário.
Pela primeira vez em muito tempo, Amélie sentiu-se verdadeiramente compreendida e acolhida. Às vezes, quando Luke falava, seu olhar parecia distante e melancólico, como se ele carregasse um peso invisível nos ombros. Amélie podia sentir que havia mais em sua história do que ele estava disposto a compartilhar naquele momento, mas respeitou sua privacidade, afinal, eles mal se conheciam. E era natural que houvesse segredos e feridas ainda não revelados. Conforme a noite avançava e a garrafa de vinho se esvaziava, a conversa foi se tornando mais íntima e profunda. Amélie e Luke descobriram que compartilhavam não apenas gostos semelhantes, mas também valores e aspirações. Ambos ansiavam por uma vida mais simples e significativa, longe das pressões e das expectativas da sociedade. Queriam encontrar um propósito maior, fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Quando os primeiros raios de sol despontaram no horizonte, Amélie e Luke ainda estavam sentados à mesa, absortos em sua conversa. Eles haviam passado a noite inteira dialogando, rindo e compartilhando suas histórias, sem se dar conta da passagem do tempo. Era como se tivessem encontrado uma conexão rara e preciosa, algo que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. Com os olhos pesados de sono, mas o coração leve e aquecido, Amélie convidou Luke para ficar na casa de campo pelo resto do fim de semana. Ela argumentou que ainda havia muito trabalho a ser feito na propriedade e que apreciaria sua companhia e ajuda. Luke, sem hesitar, aceitou o convite, um sorriso genuíno estampado em seu rosto. Nas horas e dias que se seguiram, Amélie e Luke trabalharam lado a lado na restauração da casa e do jardim. Eles consertaram goteiras, pintaram paredes, podaram arbustos e plantaram novas mudas de flores. A cada tarefa concluída, a propriedade ganhava nova vida, como se despertasse de um longo sono. Mas não era apenas a casa que estava sendo transformada. Amélie sentia-se renascer a cada momento compartilhado com Luke. Sua presença constante, seu sorriso cativante e suas palavras de encorajamento eram como um bálsamo para suas feridas emocionais. Ela se pegou sorrindo com mais frequência, rindo de suas piadas bobas e sentindo uma leveza que há muito não experimentava. Luke, por sua vez, parecia cada vez mais à vontade na companhia de Amélie. Ele se abria gradualmente, revelando detalhes de seu passado e suas aspirações para o futuro. Amélie descobriu que ele havia enfrentado muitos desafios ao longo da vida, incluindo problemas com a justiça e dificuldades financeiras. No entanto, ele nunca perdera a esperança nem a determinação de construir uma vida melhor. Conforme os dias passavam, a conexão entre Amélie e Luke se aprofundava. Eles compartilhavam momentos de cumplicidade, trocas de olhares significativos e toques sutis que faziam seus corações dispararem. Era como se tivessem encontrado um no outro um porto seguro, um refúgio contra as tempestades da vida. No entanto, como em todo conto de fadas, nem tudo eram flores. Na tarde de domingo, enquanto Amélie e Luke descansavam no jardim após um dia de trabalho árduo, uma visita inesperada chegou à propriedade. Era Monique, a vizinha invejosa que há anos cobiçava a casa de campo dos Dubois. Monique era uma mulher amargurada e ressentida, que sempre invejara a felicidade alheia. Ela havia tentado, em várias ocasiões, comprar a propriedade de Colette, mas a idosa sempre recusara suas ofertas. Agora, ao ver Amélie e Luke juntos, um sorriso nos lábios e uma intimidade evidente, Monique sentiu o veneno da inveja corroer suas entranhas. Com um sorriso falso e palavras dissimuladas, Monique se aproximou do casal, fingindo um interesse súbito pela reforma da propriedade. Ela elogiou o trabalho realizado, mas seus olhos astutos não perdiam um detalhe, buscando algo que pudesse usar contra eles. Foi então que Monique notou a tatuagem no antebraço do Luke, parcialmente coberta pela manga de sua camisa. Era um símbolo estranho que ela reconheceu imediatamente como a marca de uma conhecida gangue de criminosos da região. Monique mal pôde conter sua satisfação, ao perceber que tinha em mãos uma informação valiosa. Disfarçando sua descoberta, Monique se despediu do casal com falsa cordialidade e partiu, já tramando seu plano maquiavélico. Ela sabia que bastaria uma denúncia anónima à polícia para colocar Luke atrás das grades e, quem sabe, forçar Amélie a vender a propriedade por um preço irrisório. Alheia às maquinações de Monique, Amélie aproveitava cada momento ao lado de Luke. Eles haviam estabelecido uma rotina agradável, trabalhando na reforma durante o dia e passando as noites em longas conversas regadas a vinho e risos. Era como se tivessem criado um mundo particular, onde o passado doloroso e as incertezas do futuro não tinham espaço. No entanto, à medida que o fim de semana chegava ao fim, uma sombra de apreensão começou a pairar sobre Amélie. Ela sabia que logo teria que retornar à realidade, deixando para trás aquele oásis de paz e cumplicidade.
A perspectiva de se separar de Luke, mesmo que temporariamente, fazia seu coração se apertar. Na noite de domingo, sentados no banco do jardim sob um céu estrelado, Amélie e Luke conversaram sobre seus planos para o futuro. Luke revelou que estava determinado a recomeçar sua vida, deixando para trás os erros do passado e construindo algo sólido e honesto. Ele havia encontrado em Amélie uma fonte de inspiração e esperança, e não queria perdê-la. Amélie, por sua vez, confessou que a presença de Luke havia trazido uma nova perspectiva à sua vida. Ela se sentia mais forte, mais corajosa e pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. No entanto, a sombra da dúvida ainda pairava sobre ela. Seria possível construir um futuro ao lado de alguém com um passado tão conturbado? Luke, percebendo a hesitação de Amélie, segurou suas mãos com carinho e olhou em seus olhos com uma intensidade que a fez estremecer. Ele prometeu que faria de tudo para provar seu valor, para mostrar que havia mudado e que estava disposto a lutar por um futuro juntos. Amélie, emocionada, beijou-o suavemente nos lábios, selando um pacto de confiança e amor. Na manhã seguinte, Amélie partiu com o coração apertado, mas repleto de esperança. Ela e Luke combinaram de se encontrar novamente no próximo fim de semana, para continuar a reforma da casa e fortalecer ainda mais o vínculo que haviam criado. A despedida foi difícil, mas a promessa de um reencontro tornava tudo mais suportável. Durante a semana, Amélie mergulhou em seu trabalho, tentando ocupar a mente e acalmar a ansiedade que crescia em seu peito. Ela contava as horas para o momento em que poderia retornar à casa de campo e aos braços de Luke. Cada dia parecia se arrastar, como se o tempo conspirasse contra sua felicidade. Enquanto isso, na casa de campo, Luke trabalhava incansavelmente na reforma, colocando todo o seu amor e dedicação em cada detalhe. Ele queria que tudo estivesse perfeito para quando Amélie retornasse, como uma prova tangível de seu comprometimento e devoção. No entanto, os planos do casal estavam prestes a ser brutalmente interrompidos. Na sexta-feira, enquanto Luke pintava a fachada da casa, um grupo de policiais armados invadiu a propriedade, cercando-o com armas apontadas. Monique havia cumprido sua ameaça, denunciando-o por seus crimes passados. Luke não ofereceu resistência, sabendo que qualquer tentativa de fuga apenas pioraria sua situação. Ele foi algemado e levado sob custódia, seu rosto marcado pela tristeza e pela resignação. Seus pensamentos se voltaram para Amélie, imaginando a dor que ela sentiria ao descobrir sobre sua prisão. Enquanto isso, alheia aos acontecimentos, Amélie dirigia animadamente em direção à casa de campo. O coração acelerado pela perspectiva de reencontrar Luke. Ao chegar à propriedade, no entanto, seu sorriso se desfez ao deparar-se com a cena de caos e desolação. A casa estava cercada por fitas de isolamento da polícia e um oficial a aguardava com uma expressão grave no rosto. Ele informou a Amélie sobre a prisão de Luke e as acusações que pesavam contra ele. A jovem sentiu o chão desaparecer sob seus pés, um misto de choque, descrença e dor tomando conta de seu ser. Nos dias e semanas que se seguiram, Amélie lutou incansavelmente para provar a inocência de Luke. Ela contratou os melhores advogados, reuniu provas e testemunhos favoráveis, movendo céus e terras para livrar o homem que amava das garras da justiça. No entanto, o passado de Luke pesava contra ele e as evidências apresentadas pela acusação pareciam irrefutáveis. Enquanto Luke aguardava o julgamento na prisão, Amélie o visitava regularmente, levando palavras de conforto e esperança. Eles se agarravam um ao outro como náufragos em meio à tempestade, encontrando força em seu amor para enfrentar as adversidades. Apesar de todos os esforços de Amélie, Luke acabou sendo condenado a 5 anos de prisão. A sentença foi um golpe devastador para o casal, que via seus sonhos e planos para o futuro desmoronarem diante de seus olhos. No entanto, mesmo na escuridão da cela, Luke se agarrava à luz do amor de Amélie, encontrando nela a força para suportar os dias difíceis. Amélie, por sua vez, recusou-se a desistir. Ela continuou lutando pela liberdade de Luke, recorrendo a todas as instâncias possíveis e mantendo viva a chama da esperança em seu coração. Nos dias de visita, ela levava ao amado palavras de encorajamento, livros e pequenos gestos de carinho que tornavam a existência atrás das grades um pouco menos sombria. Um ano antes da libertação de Luke, no entanto, Amélie recebeu uma notícia devastadora. Ela havia sido diagnosticada com um câncer terminal, com poucos meses de vida pela frente. A doença avançava rapidamente, minando suas forças e sua vitalidade. Decidida a poupar Luke do sofrimento adicional, Amélie optou por não revelar sua condição a ele. Ela continuou visitando-o na prisão, sorrindo corajosamente e ocultando a dor que corroía seu corpo e sua alma.
Cada encontro era uma despedida silenciosa, um adeus que ela não tinha coragem de pronunciar. Nos últimos meses de sua vida, Amélie dedicou-se a colocar seus assuntos em ordem. Ela redigiu um testamento, no qual deixava a casa de campo e todos os seus bens para Luke, como um último gesto de amor e confiança. Ela também escreveu longas cartas ao amado, expressando todo o amor, gratidão e admiração que sentia por ele, e pedindo-lhe que seguisse em frente, encontrasse a felicidade e jamais se esquecesse do que haviam compartilhado. Quando Luke finalmente deixou a prisão, após 5 longos anos, seu coração estava repleto de esperança e ansiedade. Ele mal podia esperar para reencontrar Amélie, a mulher que havia sido sua luz e sua força durante todo aquele tempo. No entanto, ao chegar à casa dela na cidade, foi recebido por uma desconhecida que lhe entregou uma pasta contendo o testamento e as cartas de Amélie. Com as mãos trêmulas e os olhos marejados, Luke leu as palavras de amor e despedida de sua amada. Cada linha era como um punhal em seu coração, revelando a dor e o sacrifício que Amélie havia enfrentado sozinha para poupá-lo. Ele chorou copiosamente, sentindo o peso da perda e da culpa por não ter estado ao lado dela nos momentos mais difíceis. Determinado a honrar a memória de Amélie e a segunda chance que ela lhe havia dado, Luke retornou à casa de campo. O lugar estava exatamente como eles haviam deixado, cada detalhe impregnado com as lembranças felizes que haviam construído juntos. Luke passou dias explorando cada canto da propriedade, encontrando pequenos tesouros e recordações deixados por Amélie. Foi durante essa exploração que ele descobriu uma caixa escondida no sótão, contendo provas irrefutáveis de sua inocência nos crimes pelos quais havia sido condenado. Amélie, em seu amor incansável, havia passado os últimos anos de sua vida reunindo evidências e testemunhos que poderiam libertá-lo. Com a ajuda dos advogados e das provas encontradas, Luke conseguiu, enfim, limpar seu nome e receber uma indenização do Estado pelos anos de prisão injusta. Era uma vitória agridoce, pois Amélie não estava mais lá para compartilhar esse momento com ele. Determinado a transformar a dor em propósito, Luke decidiu dar um novo significado à casa de campo. Ele a transformou em um refúgio para pessoas que, como ele, haviam enfrentado injustiças e precisavam de uma segunda chance na vida. O lugar tornou-se um centro de acolhimento e capacitação, onde ex-presidiários podiam encontrar apoio, orientação e a oportunidade de recomeçar. Luke também criou uma fundação em nome de Amélie, dedicada a ajudar famílias de presos e a lutar por reformas no sistema judiciário. Ele queria honrar o legado de amor e justiça que Amélie havia deixado, transformando a tragédia em esperança para outros. Com o passar dos anos, a casa de campo tornou-se um símbolo de redenção e renascimento. Histórias de superação e recomeço brotavam daquele lugar, como flores desabrochando após uma longa noite de inverno. Luke encontrou um novo propósito na vida, dedicando-se a ajudar outros a encontrarem seu caminho. Todas as noites, ele se sentava no banco do jardim, contemplando as estrelas e sentindo a presença de Amélie ao seu lado. Ele sabia que ela estaria orgulhosa do homem que ele havia se tornado e do bem que estava fazendo no mundo. O amor deles, embora interrompido pela tragédia, havia-se transformado em uma força motriz para a mudança e a esperança. E assim, a história de Amélie e Luke tornou-se uma lenda na região. Um testemunho do poder do amor para curar feridas, transformar vidas e criar um mundo mais justo e compassivo. A casa de campo, outrora um lugar de dor e abandono, agora era um farol de luz para aqueles que precisavam de uma segunda chance. Luke viveu uma longa e significativa vida, sempre carregando Amélie em seu coração. Ele encontrou a paz e a redenção que havia buscado por tanto tempo. E seu legado perdurou muito além de sua existência. A história deles se tornou um lembrete eterno de que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e transformar o mundo de maneiras inimagináveis. E nas noites estreladas, quando o vento soprava suavemente através dos campos de lavanda, era possível ouvir o sussurro de duas almas entrelaçadas, eternamente unidas pelo amor que havia transcendido o tempo e a morte. Amélie e Luke, separados pela tragédia, mas eternamente juntos na memória e no coração daqueles que tiveram a sorte de conhecer sua história. Assim, o conto de Amélie e Luke se encerra, deixando um legado de amor, esperança e redenção. Uma história que será contada e recontada por gerações, inspirando outros a acreditarem no poder transformador do amor e na capacidade humana de superar até as mais sombrias adversidades. Pois no final, é o amor que nos define, nos cura e nos torna eternos. Agradeço por sua companhia. Não deixe de clicar no card na tela para assistir a outro vídeo. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!